Olá, seguidores! Até que ponto pode ir o amor de um pai por uma filha? E que tipo de amor deve ser estabelecido nessa relação? E quando esse pai ultrapassa os limites desse amor com a sua filha? Como a sociedade enxerga isso? Como as pessoas que convivem com esse pai e com essa filha se sentem diante dessa situação? Pois nos Estados Unidos aconteceu uma história como essa, onde um pai manteve uma relação incestuosa com a sua filha. E essa relação, seguidores, gerou um fruto mais tarde. Esse caso chegou ao conhecimento da justiça e assim ficou determinado que pai e filha deveriam se manterem afastados um do outro para sempre. Por isso, uma tragédia aconteceu nessa família, a família Padleu. O começo de tudo, seguidores, foi em 1995, quando Steven Padleu, com 20 anos de idade, conheceu a Lisa, que estava então com 15 anos. Eles se conheceram pela internet, que recém estava começando, e ele viajou para a cidade de Antônio, no Texas, para iniciar um relacionamento sexual com ela. E assim, Alicia fugiu com Steven para morar com ele em outra cidade. Alicia engravidou com 16 anos de idade e deu à luz a sua primeira filha aos 17, a quem eles deram o nome de Denise Padleu. Segundo Alissa, Steven infligiu abuso torturante a Denise com beliscões, espancamentos e até mesmo afogamentos. Por isso, Alissa resolveu colocar Denise para a adoção, pois ela acreditava que Denise não teria chance nenhuma de sobreviver enquanto morasse debaixo do mesmo teto que Steven. Assim sendo, seguidores, Anthony e Kelly Fusco adotaram Denise e a renomearam como Katy Rose Fusco. Dando um salto no tempo, chegamos ao ano de 2016, no mês de agosto, quando Katy já estava com 18 anos. Ela estava procurando seus pais biológicos pelo Facebook e os encontrou. Descobriu que se chamavam Steve e Alissa Padleu. E assim eles se conheceram. Katy então decidiu morar com Steve e Alissa e seus dois irmãos. Uma decisão que deixou seus pais adotivos preocupados, mas ainda assim eles apoiaram a decisão da filha. Quando Katy se mudou, Steve e Alissa decidiram se separar, pois eles já não dormiam mais juntos. E nos meses seguintes, Steven e Katy se tornaram muito próximos um do outro. E, quando Steven foi confrontado por Alissa sobre essa sua proximidade com a filha, os dois acabaram discutindo. E Steven saiu de casa com Katy para irem morarem juntos em outro lugar. Depois disso, Steven e Alissa dividiram a custódia dos outros dois filhos que eles tinham em comum. Após se mudarem de casa, Steve e Katy começaram a ter um relacionamento, seguidores. Por incrível que pareça, tá? Algo para lá de incestuoso. E havia algo ainda nessa situação que fugiu um pouco do controle de Steve. Eu creio que num primeiro momento ele quisesse manter um relacionamento dele com a filha em segredo. Mas acredito que isso não foi totalmente possível. Isso se deu por causa da visita periódica de seus outros dois filhos e porque Katy ficou grávida. E foi por isso que Steven contou aos seus filhos que Katy havia se tornado a madrasta deles.
E aqui a história começa a ficar cabeluda, seguidores. Porque em maio de 2017, Alyssa leu em um dos diários de seus filhos que Steven e Cat estavam sexualmente envolvidos, que Cat estava grávida e que seus 2 filhos haviam sido informados de que ela era a madrasta deles. Alyssa confrontou Steven, que confirmou o seu relacionamento com Cat e que ela estava grávida também. Foi então que Alyssa o denunciou para a polícia. Ainda assim, em 20 de julho de 2017, Steven e Cat se casaram em Parkton, no estado de Maryland. Ela mentiu em seus documentos de casamento que eles não eram parentes. O casamento contou com a presença da mãe de Steven e os pais adotivos de Cat. Vejam só, que por incrível que pareça, estavam todos de acordo com aquele evento esdrúxulo em que os dois estavam proporcionando de maneira incestuosa. Em setembro de 2017, nasceu o bebê de Cat e a ele foi dado o nome de Bennett Caron Pladel. Seguidores, eu não tenho como me omitir diante disso. O que eu tenho que falar, eu acabo falando mesmo. Eu, sinceramente, numa situação dessa, eu não sei quem é que tem mais diarreia cerebral na cabeça. Se são os noivos ou se são alguns convidados. Os noivos pela situação em si, pela obviedade da questão. Os convidados, porque tanto a mãe do Steven quanto os pais adotivos da Cat sabiam do que se tratava, tinham a noção do tamanho que era aquele absurdo que estava acontecendo. E ele estava achando aquilo tudo bonitinho e estava confraternizando com eles. Sinceramente, seguidores, isso para mim é bosta fecal na cabeça. Desculpem a minha pronúncia nessa questão, mas é verdade. Seguindo, em janeiro de 2018, Cat e Steven foram presos por acusações de incesto. Lá nos Estados Unidos o bicho pega. O advogado de defesa de Steven sustentou que o relacionamento de seu cliente com Kate era consensual e que ele estava perdidamente apaixonado por sua filha e que isso superava o fato dos dois serem biologicamente relacionados. Deus do céu, que mundo é esse que a gente vive? Após a audiência, o juiz estipulou uma fiança para que os dois fossem soltos. A fiança foi paga e ficou determinado que Steven e Kate permanecessem afastados um do outro, enquanto que a custódia de Bennett seria entregue para a mãe de Steven. Após a libertação, Kate voltou a morar com seus pais adotivos e informou a Steve por telefone que não queria mais continuar o relacionamento com ele. E agora, seguidores, eu vou falar um pouco sobre o resultado daquela festinha de casamento entre pai e filha que acabou acontecendo daquela maneira que eu já havia falado anteriormente. Não aceitando o fim do seu relacionamento com Kate, no dia 11 de abril de 2018, Steven pegou o filho na casa de sua mãe, levou para a sua e o matou, provavelmente por asfixia. No dia seguinte, Cat
viajou com Anthony Fusco para visitar a sua avó, coisa que já era rotineira na sua vida. E sabendo disso, Steven seguiu os dois de carro e os matou com o seu rifle de assalto aéreo. Algo que é semelhante ao fuzil AR-15 aqui no Brasil. Steven, então, ligou para a mãe e confessou os seus crimes. Depois disso, Steven cometeu suicídio com um tiro auto-infligido e sua mãe, logicamente, chamou a polícia. Quando a polícia chegou na casa de Steven, já encontrou Bennett morto. E depois disso, várias pessoas relataram ter ouvido tiros disparados em Milford. E assim, a polícia se deslocou até lá e descobriu os corpos de Kate e Anthony em seu carro. As 3 vítimas foram enterradas no cemitério St. Charles, Dover Plains, em Nova York. Perguntas aos seguidores. Hoje, seguidores, eu vou perguntar para vocês o seguinte: se vocês fossem pais adotivos de uma menina, permitiriam que ela conhecesse e se aproximasse do seu pai biológico, mesmo sem saber nada sobre ele? Pergunta número 2. Na opinião de vocês, seguidores, Steven Padley é um criminoso, um amoral ou um doente? Sim, não, por quê? Respondam. Interajam comigo, seguidores, nos comentários. O que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora eu vou voltar a navegar pela internet em busca de novas histórias para o canal. Se inscrevam quem não for inscrito. Façam os seus comentários sempre educadamente para não constranger nem os envolvidos no caso e muito menos os familiares da vítima. Deixem seu like, compartilhem o vídeo com os amigos, ativem o sininho para receberem as minhas notificações de novos vídeos também. Não se esqueçam de me seguirem na outra rede social, Insta alguma coisa, na página @onavegantecriminal, tudo junto e minúsculo. E até a próxima, seguidores.